Bem-vindo ao Contato Celebração nesta quarta-feira, quando não podemos cultuar juntos o culto encorajamento, mas estamos aqui juntos pela internet para meditar na palavra, ser abençoado pela palavra, edificado por ela, estarmos juntos em oração por nós, pela igreja. Contato Celebração. Lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho, é a tua palavra. Este é o verso 105 do longo Salmo 119. Estamos avançando, viajando por este salmo, recebendo a mensagem dele, a edificação dele. E este verso 105 é o verso mais conhecido e que espelha bem a mensagem do salmo todo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Hoje vamos caminhar um pouco mais nesse salmo, sermos abençoados. Este salmo que é feito na forma de um acróstico, com as letras do alfabeto hebraico. Hoje nós vamos ler o grande verso deste salmo, que é todo iniciado com a letra Zayin no hebraico. E nós vamos focar do verso 49, então o versículo, na nossa divisão de localização no português, do versículo 49 até o versículo 56. E esses versículos todos que temos essa divisão em português, compõem o grande verso, então, dessa letra Zayin, no caminho das letras do alfabeto, neste acróstico Salmo 119, uma oração e um cântico ao Senhor. Sobre o quê? Sobre a palavra que ilumina o caminho. A tua palavra, então, é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Verso 49 até o verso 46 no Salmo 119. Ouça a palavra. Receba a palavra do Senhor. Diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção na minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Aí está então este verso da grande poesia, Salmo 119, com todos esses versículos, a nossa divisão em português. Aqui nós encontramos no primeiro verso 49, a palavra, o termo palavra, se referindo à palavra de Deus. Mas, como acontece nesse salmo todo, também são usados outros termos para se referir à palavra. E nós vamos ter no verso 50, por exemplo, promessa, também sobre a palavra de Deus como promessa. Temos no verso 51 a palavra lei, se referindo à palavra de Deus que vem para nos orientar, para nos edificar e mostrar a direção do viver e da eternidade. O verso 52 usa o termo ordenanças. O verso 54, decretos. E o verso 56, preceitos. Todos termos que se referem à palavra de Deus, aquela que Jesus disse que é o que alimenta o ser humano. Disse ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É para essa palavra que sustenta, alimenta, que clareia o caminho, é que o salmista então está pensando neste salmo e meditando sobre ela neste salmo, nas diversas experiências de vida dele, nos desafios da caminhada neste mundo. E aqui então nós temos hoje, do verso 49 e 56, o nosso foco. Consolo, conforto,
Consolo, algo que tem a ver com a nossa alma, nossa intimidade. Conforto também pensando nessa direção, não no conforto no sentido físico, material, mas o conforto da alma. Conforto, consolo da alma são duas coisas que podemos dizer se referem à mesma coisa. É o alento, é a esperança, é o abrigo para a alma. Algo que todos nós precisamos de forma muito constante para caminhar neste mundo. E há momentos quando haveremos de precisar, e já precisamos, certamente todos nós, e haveremos de precisar no futuro, de um consolo então ainda muito mais amplo e mais profundo. Momentos em que será testado a nossa fonte de consolo. Será testado se nós realmente temos base para nos consolar. Todos precisam de consolo e conforto. E esse momento de teste chega, e aqueles que vivem com consolos baseados em coisas rasas, no momento difícil se acham então sem o consolo. Ou então vão se abrigar em fugas, em auto-enganos, palavra para dar consolo, mas em cima de base nenhuma. Enfim, nós como seres espirituais temos a necessidade de conforto, de consolo. Viver, existir neste mundo exige fonte de consolo, conforto para a alma. Exige conforto e consolo para a alma. Você tem experimentado conforto à sua alma, consolo à sua alma? Você sabe qual é a sua fonte de conforto, de consolo? Olhando estes versos, podemos ouvir aqui a palavra de Deus dizendo a mim e a você: encontre consolo. Encontre consolo. Nós temos como ter o verdadeiro consolo, consolo que tem fundamento e subsiste, é suficiente para os momentos mais difíceis da nossa vida e para as adversidades menores, quando também precisamos de consolo. Encontre consolo. Você já encontrou? Meu irmão, minha irmã, onde está o seu consolo? Onde você baseia o seu consolo? Aqui está o salmista. Ele encontrou consolo. Ele tem conforto para a sua alma. Onde? Na promessa da palavra. A palavra de Deus é chamada de promessa, porque promessa é um termo que pode também ser algo que define a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sobre o quê? Um Deus que tem promessas para nós, desde o início, promessas. Nós temos lá a promessa dele a Adão e Eva antes do pecado. Depois do pecado, um momento terrível em Gênesis, Deus logo faz promessa para eles ali. E que haveria um dia quando as contas seriam acertadas na história da humanidade com a serpente e o diabo. E assim vai as Escrituras, sempre com promessas. E conforto tem tudo a ver com promessa. Por isso conforto, consolo da alma, passa pela palavra, porque ela é a fonte das verdadeiras e grandes promessas. Diz o salmista aqui, por exemplo, no verso 50, este é o meu consolo no meu sofrimento. Qual é? A tua promessa dá-me vida, diz ele aqui. E aí então já está claro esta conexão para o salmista, e que na direção do Espírito Santo vai para a palavra, porque é verdade, para abençoar o povo de Deus, abençoar eu e a você nesta noite aqui. No sofrimento, diz ele, o consolo dele é a tua promessa, ou a tua palavra. A tua palavra é o meu consolo. No verso 52 ele diz: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Meu irmão, é na palavra de Deus que tem a promessa, ou promessa, se quisermos assim, no plural, promessas que estão baseadas em Deus, promessas que não passarão, não falharão, promessas de vida. Deus tem para nós vida sempre, vida neste mundo eternamente, vida com Ele, porque somente com Ele há vida. Então Deus nos promete na sua graça em Cristo Jesus vida.
vida com Ele sempre. E então, existindo com Ele sempre, nós, nessas promessas, nós temos conforto e consolo no meio das adversidades, do sofrimento, como diz o salmista aqui no verso 50, no meio do sofrimento, que eles vêm às nossas vidas e realmente nos apertam. Como subsistir? Ali na dor mais profunda, ainda grita a palavra de Deus como conforto, consolo, promessas do Senhor. Encontre consolo onde? Nas promessas da palavra, ou na palavra da promessa. E aí então você vai encontrar nessas promessas o quê? Por que que vem o conforto e o consolo? Porque a promessa traz esperança. A promessa nos enche de esperança, e esperança é sempre alento. É como um quarto escuro, se abriu uma janela, isso é esperança. Não havia nenhuma possibilidade de luz, não se esperava mais luz, trevas, de repente abre uma janela. A esperança é assim, é uma janela. E as promessas do Senhor, então, sempre nos trazem esperança. Vem a dor, vem o sofrimento, a adversidade, lemos a palavra, vemos as promessas, somos cheios de esperança. E aquilo então vai ser fonte de conforto e consolo, porque sabemos que no Senhor há algo mais por vir para nós. O verso 49 diz o que? Lembra da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Lembra da tua palavra. Ela me deu esperança, Senhor. Ela me dá esperança. De onde vem a tua esperança? Dos homens primeiramente, dos sistemas políticos? Não faça isso. Sistemas humanos um dia não vão responder às suas necessidades da alma, não vão dar poder dar conforto, consolo. Somente as promessas da palavra, porque elas têm a esperança que se realiza, concretiza e que jamais haverão de fracassar ou passar. Não esperança no sentido de apenas expectativa de algo, mas a certeza de que algo há por vir, realmente esperar por algo que virá. E no verso 50 nós temos ele dizendo: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua palavra me dá vida. Aí, me dá vida. Então, essas promessas, essa palavra que fala da vida, a vida com Deus, em Cristo Jesus, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vai falar inclusive dos aposentos para nós, preparados por ele na casa do Pai. Enfim, é sempre sobre vida, é sobre Deus revelado em Cristo, que nem a morte pôde reter num túmulo. É sobre vida a palavra de Deus, as promessas do Senhor é sobre vida, vida com Ele agora, vida com Ele eternamente. E aí, então, é sobre esperança, porque é sobre vida. Se no verso 52 ele diz que ele se lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças no passado, e nela achas consolo. Desculpe-me, voltando ao verso 49, lembra-te da tua palavra, do teu servo, pela qual me deste esperança. No verso 50, ele vai dizer: a tua promessa dá-me vida. E aí está então a palavra de Deus, onde encontramos a fonte de conforto por causa das suas promessas, porque ela é sobre a esperança, e só Deus tem a verdadeira esperança. Mas há necessidade da lembrança da palavra. Se nós vamos ser abençoados com o conforto e o consolo, é preciso lembrar da palavra. Você tem esquecido da palavra, você se esquece da palavra, ela não é tão marcante na sua memória, no seu raciocinar, e aí então você não se lembra da palavra, você não medita dela, ela não está gravada no seu coração, e você não tem nenhuma memória da palavra. A palavra não está na sua mente, no seu coração. Diz o salmista no verso 52, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas encontro consolo. Ele encontra consolo como lembrando das ordenanças do Senhor no passado. A esta lembrança ele traz a memória, porque ele tem tido uma história com a palavra, de vivência, meditação, de atentar para elas. E na hora então que surgiu esse momento complicado, ele lembra da palavra.
Lembra da palavra. E ele aí diz: encontro consolo. E no verso 55 ele diz: de noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. De noite lembro-me do teu nome. Esta lembrança do Senhor, que certamente passa pela palavra, porque ele diz em seguida: vou obedecer a tua lei, palavra. Lembrar, à noite eu lembro, à noite talvez, porque é uma hora de quietude, encerrar o dia, lembrar da palavra, boa hora para isto. Alguns preferem de manhã bem cedo, quietude da manhã, antes do barulho do dia, outros à noite, ou talvez porque à noite a preocupação, aquilo que trazia perturbação vem, parece que à noite piora, e ele entra em oração, para lembrar do Senhor, da lei, da palavra de Deus. Ora para ele tratar o seu coração com a palavra. Então de noite lembra-me do teu nome. Esta lembrança da palavra, a palavra precisa estar em você, de forma que você se lembra dela. E meu irmão, na hora mais difícil, lembre-se da palavra. Ela lhe dará conforto, ela lhe dará consolo. Não o mundo, as suas coisas, as pessoas bem intencionadas podem até nos ajudar. E os irmãos em Cristo, ministrando o Senhor a palavra, são instrumentos dele para nos consolar na palavra. Mas a base realmente é a palavra do Senhor, a lembrança dela. Mas aí está o salmista na sua prática então. Qual é a prática dele? No verso 56, esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Se nós vamos ter na palavra consolo, não pode ser a palavra algo que nós buscamos e nos interessa apenas quando nós precisamos do consolo. A palavra precisa ser a luz do nosso caminho, a lâmpada que ilumina nossos passos. Isto é, todo o nosso caminhar, isto é, todo o nosso viver e ser guiado pela palavra. Esta prática de viver segundo a palavra e com a palavra, obedecendo, sendo acompanhado por ela como uma grande orientadora. Então está aqui ele, não apenas buscando a palavra na hora do aperto, lembrar da palavra na hora que interessa, vamos colocar assim. Não, é que a vida dele é uma vida de prática na palavra. Por isso a palavra é para ele conforto e consolo, porque é algo real, é algo sério na vida dele, é algo que é para valer. Esta tem sido a minha prática, diz ele então no verso 56, obedecer aos teus preceitos. E por isso, nada tira ele deste caminho na palavra, deste iluminar dos passos da palavra, desta prática de ficar na palavra, viver na palavra. Nada tira. Ele é perseverante na palavra, perseverante. Por isso, então, a palavra sendo para ele isso, a prática, a direção de vida, a luz do caminho, essa fonte das promessas, da esperança, ele não muda de direção por causa da adversidade, da dificuldade. Ele não abandona a palavra. Diz ele no verso 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Não é porque a situação ficou difícil e as pessoas escarnecem, até da fé da pessoa, do crente, que ele vai mudar o seu caminho. Ele conhece a sua luz. Se a hora ficou mais escura, ele não vai mudar de caminho, tomar um caminho diferente daquele que ele viu quando estava muito claro. Enfim, há esta perseverança, mesmo diante da zombaria. Ele não desanima, ele não abandona a palavra, ele é perseverante então na palavra. E olha o verso 53, fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua palavra. Há até nele uma ira santa, ao ver que os ímpios rejeitam a palavra, rechaçam, desprezam, apresentam escárnio, escarnecem da palavra. Isso até traz nele um mal-estar santo e ira, porque é o erro,
é o mal prevalecendo, quando há movimentos, pessoas que são contra a palavra. É as trevas prevalecendo, e isso traz consequência não só para esses que estão escarnecendo da palavra, zombando dela, mas eles são mensageiros de uma mensagem que vai ser abraçada por muitos, e tantos serão danificados por viverem contra a palavra, longe da palavra. Mas enfim, aí está a situação adversa, e ele faz o quê? Ele é tomado de uma ira, porque ele vê na palavra a verdade, a promessa real, são promessas de Deus, a fonte de esperança, então de consolo e de conforto para a sua vida em todos os momentos, porque ele adota a prática da palavra, e conforto e consolo então nas horas quando conforto e consolo são necessários. Perseverante, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Perseverança na palavra, porque ela é a fonte de consolo e da verdade. E aí então nós encontramos no Salmo aqui nesses versos, este homem de fé, o autor dos Salmos, nos falando de qual é a inspiração para o caminho dele. Verso 55, ele diz, já lemos, de noite lembro-me do teu nome, vou obedecer a tua lei. À noite lá, na calmaria da noite, quando então é possível com mais clareza de mente meditar na palavra, ou talvez quando preocupações ficam muito próximas, enche a cabeça, quer perturbar o sono, ele vai encontrar a sua inspiração para aquela hora. Onde? Na palavra. Mas note o verso 54. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Os decretos do Senhor são o tema da minha canção em minha peregrinação. Quando peregrinamos, qual é a inspiração? Na sua peregrinação, qual é a canção que alegra seu coração, eleva seu coração, inspira seu coração nessa peregrinação neste mundo? A música está no ar. Hoje temos a mídia que consegue colocar então o sonido em tudo que é lugar, e ficou muito fácil produzir-se músicas. Não quer dizer que sejam boas, mas se produz um volume de música como nunca se produziu, porque pode se produzir com ajuda muito facilmente de computadores, etc. E aí estão as músicas soando à nossa volta, e você às vezes, por exemplo, está no trânsito, passa um carro com janela aberta, com um som altíssimo, e eu presto atenção naquilo que eles estão ouvindo, a inspiração do caminho deles. O que é que eles estão ouvindo? O que é que inspira a peregrinação desse povo? Coisa rasa, muitas vezes imoral, distorcida, temas de trevas, temas medíocres, distorções sobre o que é amor, e repetidamente, talvez a maior parte delas, falando de distorções do que seria amor. Você, meu irmão, qual é a canção do seu coração? Caminhando neste mundo, se vier a tristeza, qual é a sua canção? Você tem uma música que dá para cantar? Essas que eles ouvem, que eu citei aqui, por exemplo, quando passa este som alto nos carros, esta canção não vai servir nas questões mais difíceis da vida. E aquelas que não servem nas questões mais difíceis da vida, não servem também para as pequenas, porque se estão sendo as pequenas, estamos apenas nos iludindo, porque na prova grande elas não passam. Então é um equívoco. Enfim, o crente em Cristo Jesus tem como tema da sua canção o quê? Os decretos, as promessas, a palavra do Senhor, que fala de vida, que fala de esperança,
esperança que não passa e que se cumprirá sempre, de um Deus eterno, poderoso, que nos amou na medida da cruz e nos chamou nessa cruz para si mesmo, para todos sempre, e que vem andar conosco na companhia do Espírito Santo, ao depois nos alcançar na graça em Cristo. E esse Deus maior do que a morte, do que a vida, revelado assim em Cristo. Esta é a minha canção. Este é o tema da minha canção, diz o salmista. O tema da minha canção é minha peregrinação. Nos dias bons, nos dias difíceis, o cântico do Senhor, o cântico das verdades da palavra de Deus, é que eleva o meu coração, anima o meu coração. De manhã o louvor dele, no meio do dia a louvor das verdades do Senhor, adoração na música no fim do dia, enfim, é o tema da minha canção. A forma da música concreta, vamos dizer, cantada assim, mas também na música da meditação do meu coração. É uma forma ilustrativa de falar daquilo, porque canção é sempre o que viria para alegrar. Então, aquilo que alegra o meu íntimo, o meu espírito. Qual é o tema daquilo que me alegra lá? Qual é a canção lá então? As promessas do Senhor, a palavra do Senhor. Encontre conforto e consolo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é realmente a fonte de consolo sobre todas as fontes, é aquela que não pode faltar em nossas vidas, é aquela que precisa ser a fonte primeira, maior, basilar, porque a palavra de Deus é esta palavra das promessas, da esperança, e deve estar em nossas vidas constantemente em prática, estarmos sempre lembrando dela, trazendo a nossa memória, e ela ser a nossa canção. Como viver sem a palavra? Como viver sem a direção dela? Como viver sem a bênção da palavra em nossas vidas, nos dando então alegria, amor, direção na presença de Deus? Vamos orar? Vamos à presença do Senhor. Ó Deus, como carecemos de Ti, porque somente no Senhor encontramos verdadeiramente conforto, consolo, como o Teu servo aqui no passado, assim é conosco hoje. Vivemos num mundo de tantas adversidades, tempos difíceis. Ainda nesse tempo que vivemos, ó Deus, um tempo que tem levando tantos à tristeza, ao abatimento, alguns um pouco mais, outros em grande abatimento. Como carecemos, ó Deus, do Teu conforto, do Teu consolo, que a Tua palavra pode nos dar. Ó Deus, que ela seja presente na vida de cada um dos Teus filhos, na Tua igreja, e todos nós possamos estar cheios dela, no nosso caminho, ela ser a nossa canção, e no meio dos momentos mais difíceis do nosso coração, que o Teu consolo e o Teu conforto então habite em nós, as Tuas promessas, a Tua esperança, que nenhum de nós seja derrotado como o mundo é, por não conhecer a Tua palavra, não conhecer as Tuas promessas. Ó Deus, que em verdade, nós que temos esta luz, que ela possa clarear o nosso caminho de verdade, nos levantar no dia mais difícil, nos dar o ânimo para continuar na hora mais desafiadora. Sustenta cada um de nós, ó Deus. Vá ao encontro do meu irmão, da minha irmã que me ouve, toca o coração necessitado, leva este coração para a Tua palavra, para buscar-Te, para ouvir dela, Senhor, as Tuas verdades, as Tuas promessas. Abençoa cada um assim. Continua a nos sustentar nos dias à frente, que possamos continuar, cada um de nós, fiel, Senhor, ao Teu chamado, andar contigo. Leva-nos pela mão, abençoa o nosso caminho, envia as provisões, responde às nossas necessidades. Lembramos dos enfermos, toca com a Tua mão curadora, Senhor. Aos desanimados, envia então este conforto e consolo Teu. Aquele que está derrotado pelo mundo e o pecado, dá vitória, rompe, ó Deus, essas correntes e barreiras, e que
possa haver o retorno à tua verdade, ao teu aprisco. Enfim, Senhor, visita cada um conforme a necessidade. Aqueles que estão enfrentando um relacionamento complicado na família, envia ali também, Senhor, a tua sabedoria e também, ó Deus, a vitória sobre este momento, que ali nesse lar venha imperar a tua graça e a tua paz. Enfim, ó Deus, trata com cada um de nós. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor pode, por isso nós esperamos em Ti. E a Ti, as Tuas mãos de graças, entregamos cada vida, cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor em Cristo e pela Tua palavra que nos fala da Tua maravilhosa pessoa e deste amor. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Você está firme, meu irmão? Firme na fé? Você está firme no andar com Deus cada dia? Ou você está se distanciando? Cuidado, é um pequenino passo. Mas quando você se der conta, este pequenino passo é seguido de mais um pequenino. Quando você se der conta, você estará muito longe. Volte, firme-se na palavra e na oração cada dia. E firme-se com a igreja, presencialmente. Se você não estiver presencial com a igreja, acompanhe pela internet, mantenha alguma comunhão com a igreja assim. Entre em contato com seus irmãos, apoie os seus irmãos. Eles também precisam de você, da sua exortação. Você sabe de algum irmão na hora mais difícil, um irmão que está atravessando um vale mais complicado, seja em que área for, por que não enviar uma palavra de consolo, de exortação, ministrar esta vida? E juntos assim, em comunhão, permanecermos. Fica então firme no caminho com Deus, firme com a igreja do Senhor, firme com a palavra. E cada um de nós vamos permanecer firmes na gratidão a Deus, a nossa fé, no sustento, no dízimo, na contribuição. No meio de um tempo de tantas incertezas, Deus tem cuidado de você. A nossa igreja tem sido abençoada apesar desse momento de inquietação econômica. Vamos responder com dízimo e oferta. Muito obrigado a vocês que têm feito assim. Nesses meses todos a igreja tem prevalecido financeiramente. Temos tido o privilégio de participar assim da obra do Senhor. E vamos manter a igreja viva, inteira e esperando os retornos que certamente acontecerão no tempo devido. Mas mantemos a igreja então, a obra do Senhor, é um privilégio nosso, mesmo porque Deus nos dá primeiro. Ele nos dá primeiro, depois nós damos. Então, seja firme na sua oferta e dízimo. Aliás, o conselho da igreja e a comissão cuida das finanças, tem trabalhado até para cortes financeiros, onde é possível durante esse tempo, onde algumas coisas podem ser cortadas, e temos mantido as finanças da igreja num patamar saudável, equilibrado. Vamos todos nós continuar fazendo a nossa parte. Tenha um resto de semana ricamente abençoado. Fique na graça e na paz em Cristo Jesus. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para
os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tem luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino.